Olá, sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 2, comigo, professor Humberto. Na videoaula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo de localização que nós estamos vendo aí no nosso módulo, tá? Localização, coordenadas, tudo em relação a este capítulo. Nós vamos, na parte de conexões do nosso módulo, falando sobre a sua localização no mundo, mais especificamente pontos turísticos de algumas cidades ao redor do mundo. De 2016, esse texto, tá? Saber onde estamos, nos localizarmos em uma região ou até mesmo em nosso planeta, auxilia na escolha dos melhores caminhos para viagens e nos dá condições de retornar ao local de partida. A ideia de mapa surgiu do desenvolvimento de métodos que pudessem nos auxiliar durante viagens e deslocamentos, registrando características relevantes dos locais por onde passamos. Uma das possibilidades de uso dos mapas é a localização de qualquer ponto do globo terrestre, usando coordenadas geográficas. Mas como isso é possível? Para servir como referências iniciais, nós temos duas linhas imaginárias dividindo a Terra em norte e sul e leste-oeste, ou seja, uma linha na horizontal e outra linha na vertical, né? Que são a linha do Equador, que fica na horizontal, e o meridiano de Greenwich, respectivamente, que fica na vertical. Com base nessas duas linhas e usando o conceito de coordenadas, podemos determinar o local exato de determinado ponto na superfície do planeta Terra, como o lugar onde você está nesse momento, por exemplo, tá? Nós temos aqui parte do globo terrestre, onde vocês podem observar essas linhas imaginárias que foram desenhadas aí, tanto na horizontal como na vertical, né? As principais, como foram determinadas aí no texto, é a linha do Equador, tá certo? Que é o marco zero, fica aí no centro do planeta Terra, e um meridiano, ou seja, uma linha vertical chamado de meridiano de Greenwich, chamado assim exatamente por passar no centro de uma cidade que possui esse nome, tá bom? E nós temos aí alguns pontos turísticos, tá? Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos o Marco Zero, localizado em Macapá. Nós temos a Catedral Metropolitana de Brasília, no Distrito Federal. Nós temos ali, mais para o norte do continente americano, a Estátua da Liberdade, localizada em Nova York, nos Estados Unidos. Tá? Nós temos ainda a porção leste do nosso planeta, né, turma? Observem aqui que eu tenho, por exemplo, nesse ponto, a Torre Eiffel, né, localizada em Paris, na França. Tenho nesse ponto o Hotel Burj Al Arab, localizado em Dubai, Emirados Árabes Unidos. Nós temos aqui as Pirâmides de Gizé, localizada em Cairo, Egito. E nós temos aqui, bem nesse ponto, a Casa da Ópera de Sydney, localizada na cidade de Sydney, na Austrália. Né? Observe que todos esses marcos turísticos, esses referenciais, têm uma localização exata, tá certo? Tem uma localização precisa no nosso planeta. E isso exatamente devido a essas linhas imaginárias que foram criadas aí, tá? No item A, escolha duas das cidades apresentadas no mapa e indique a posição de cada uma em relação à linha do Equador
e ao meridiano de Greenwich. Vocês podem pegar qualquer um desses pontos aqui, que foram ilustrados aí no módulo de vocês, e fazer uma espécie de localização em relação a esses dois marcos, que no caso é a linha do Equador e o meridiano de Greenwich. Vou dar só um exemplo para vocês, tá? Por exemplo, aqui, as pirâmides de Gizé, elas se encontram ao norte da linha do Equador. A linha do Equador passa aqui. Então, elas se encontram ao norte da linha do Equador, estão na parte de cima da linha do Equador, e se encontram a leste do meridiano de Greenwich, certo? A norte da linha do Equador, na parte de cima, e na parte direita, que é o leste do meridiano de Greenwich. Ou então, por exemplo, a Torre Eiffel, localizada em Paris, né? Também se encontra a norte da linha do Equador e se encontra também a leste do meridiano de Greenwich. Se eu pegar a figura anterior que nós tínhamos aí, como por exemplo a Estátua da Liberdade, tá? Ela se encontra ao norte da linha do Equador, porque está na parte de cima, na parte norte da linha do Equador, e se encontra a oeste do meridiano de Greenwich. Ela se encontra do lado esquerdo, que no caso é o oeste, tá? Então vocês vão escolher aí duas das cidades, dos pontos turísticos que nós vimos aí, e vão fazer essa localização em relação à linha do Equador e o meridiano de Greenwich, tá? Em sua opinião, a linha do Equador e o meridiano de Greenwich são importantes para a localização de uma cidade? Justifique a sua resposta. Eu acredito que nas atividades anteriores vocês tenham observado que para a gente localizar um ponto com precisão, a gente precisa de uma medida no eixo horizontal e uma medida no eixo vertical. É isso que nos permite fazer a localização desse ponto com precisão. Então, quem está fazendo, no caso, o papel dessas duas linhas são exatamente a linha do Equador e o meridiano de Greenwich. Então, eles são extremamente importantes porque eles vão servir de base para localização, tá bom? Tudo isso aí dá origem a um sistema de localização, né? A um sistema de posição global, na verdade, que é o significado da sigla GPS, certo? Todo esse sistema dá uma origem de localização precisa dentro do nosso globo terrestre, graças a essa ideia aí das linhas imaginárias, tá certo, turma? Dando continuidade aí no nosso módulo, nós chegamos na seção O que estudei, relembrando aí alguns conceitos de localização que nós vimos aí anteriormente, tá? Nesse capítulo aprendemos como descrever caminhos e deslocamentos de diferentes maneiras, além de indicar localizações usando coordenadas. Vamos relembrar? Complete o que falta nas informações a seguir. Observe aqui o caminho descrito pelo Renato no mapa aí a seguir. Ele sai da casa dele, percorre um determinado trecho, depois aí vira o caminho, né? Muda de direção até chegar à escola, tá? Partindo dessa linha, vamos completar o texto aqui que vem a seguir. Para ir até a escola, Renato faz o seguinte trajeto. Renato sai de sua casa, que fica na esquina da Rua Dourado, está aqui a Rua Dourado, fica na esquina da Rua Dourado, com qual outra rua? A outra rua, no caso, é a Rua Lambari, tá? A casa do Ronaldo fica na esquina da Rua Dourado, com a esquina Lambari.
Ele caminha quantas quadras pela Rua Dourado até chegar à Rua Piapara? Ele caminha uma, duas, 3 quadras, né? Até chegar à Rua Piapara, certo? Ele vira à direita ou à esquerda, né? Se ele está caminhando nesse sentido, então ele vira à direita, tá? Na Rua Piapara e caminha mais quantas quadras? Caminha mais 2 quadras, ok? Até chegar à Rua Tucunaré, que é essa aqui. Chegando na Rua Tucunaré, o que é que acontece? Ele vira nesse ponto, ele vira à esquerda, certo? Na Rua Tucunaré. E caminha mais 1 quadra até a Rua Garopa. Por fim, ele vira à direita, na Rua Garopa, caminha meia quadra e chega à sua escola. Tá bom, turma? Então, peguem todas essas informações e vão completando aí, vão corrigindo a resposta de vocês no módulo, tá certo? Usamos coordenadas também para facilitar a localização em diversas situações, né? Nós temos aí uma representação de vários assentos ocupados. Assentos esses que foram localizados na horizontal com número e na vertical com letras, tá bom? Na imagem, o único assento que está livre, esse assentozinho aqui, qual é? Como nós podemos identificar o assento que está livre, né? O assento livre está nas coordenadas 10C. 10 na horizontal e C na vertical. É o único assento livre aí no momento, tá bom? Para fazer a localização também dentro de um estacionamento, por exemplo, tá? Nós temos aí o estacionamento, que tem a orientação na horizontal por números e na vertical também por letras, tá? Aqui entrada, saída e as posições de colocar os carros aí bonitinhos. Então, qual é a cor do carro que está estacionado na vaga 2A? 2A. O carro que está nessa localização é o carro da cor amarela. E qual é a cor do carro que está estacionado na vaga 6B? Vamos conferir. 6B. O carro que está nessa vaga é o carro da cor vermelha. Então, observe que nós podemos utilizar esse sistema de localização também no estacionamento. Usamos um par ordenado para indicar a coordenada de um ponto. Isso aqui a gente utiliza muito na matemática, tá, turma? Os pares ordenados A de coordenadas 3 e 4 e B de coordenadas 4 e 3. Professor, não é a mesma coisa não? 3 e 4 e 4 e 3? Não, não é? Eles indicam coordenadas diferentes, pois como o par é ordenado, aqui é 3 para a linha e 4 para a coluna. Já o ponto B é 4 para a linha e 3 para a coluna. Então, por isso que eles se tornam diferentes, tá? Então, o primeiro número indica o deslocamento horizontal e o segundo número indica o deslocamento vertical. Então, por isso que esses dois pontos representam duas posições diferentes, tá? Então, turma, essa foi a nossa aula de hoje. Dê uma olhada na agenda, tá? Tem uma pequena atividade aí para vocês resolverem, tá bom? Espero que todos tentem resolver e nós vamos tirar qualquer dúvida no nosso encontro, tá bom? Lá no plantão, na sexta-feira, tá certo? Então, conto com vocês todos lá e até a nossa próxima aula.